Será que estamos mesmo caminhando para um apocalipse zumbi causado por fungos, como no seriado The Last of Us? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma doença conhecida como Valley Fever, ou febre do vale, tem se espalhado de forma preocupante por regiões dos Estados Unidos. A incidência da infecção causada pelos fungos coccidioides teve um aumento de 2.000% desde o início desse século, o que tem alarmado especialistas. Na verdade, não apenas a proliferação da doença tem causado preocupação, sua mortalidade também é alarmante. 1 em cada 100 infectados não consegue se recuperar e acaba morrendo. Ou seja, trata-se de uma taxa de mortalidade de 1%, 10 vezes maior do que a taxa de mortalidade da gripe comum. A infecção ocorre por meio da inalação dos esporos do fungo, presentes na poeira. Ao entrar em contato com os pulmões da vítima, os fungos começam a se reproduzir e a espalhar para outros órgãos. Na maioria dos casos, o próprio organismo se encarregará de eliminar os invasores em pouco tempo, às custas de alguns poucos sintomas gripais. Porém, em casos mais severos, os fungos poderão se espalhar até atingir o cérebro do infectado, situação que quase sempre resulta em óbito. O fungo causador da doença é endêmico no sudoeste dos Estados Unidos, uma região conhecida por seu solo quente e seco, especialmente nos estados do Arizona e da Califórnia. Embora 97% dos casos ainda se concentrem nestes estados, um número cada vez maior de infecções tem sido documentadas em estados próximos. Mas o que estaria por trás da propagação do fungo para outras áreas dos Estados Unidos? Bem, se o seu palpite foi mudanças climáticas, você está certo, pelo menos de acordo com os especialistas. Conforme avança o aquecimento global, a metade oeste do território norte-americano vai se tornando ainda mais quente. Assim, os fungos coccidioides e tantos outros passam a encontrar um ambiente mais propício para sua multiplicação em outros estados, fazendo com que a infecção possa atingir uma quantidade maior de indivíduos. Os jornais, é claro, não perderiam a oportunidade de fazer seus vaticínios catastróficos. Uma notícia veiculada pela NBC News, por exemplo, afirma que a proliferação da doença pode ter consequências catastróficas. Uma previsão apocalíptica, inclusive, que afirma que metade do território dos Estados Unidos estará infestado dos fungos causadores da febre do vale até o final do século. Me diga se não é a simbiose perfeita para a propaganda midiática mainstream. Mudanças climáticas somadas a um fungo mortal, olha só, é o cenário perfeito. É curioso perceber como as notícias sobre esse fungo começaram a proliferar, curiosamente, após o lançamento da série The Last of Us, da HBO, baseada num jogo do mesmo nome. Na série, a humanidade é afetada por um fungo do gênero Cordyceps, que infecta os seres humanos, transformando-os em monstros canibais, os zumbis como os conhecemos. As infecções causadas por fungos no mundo real, porém, são muito menos danosas à humanidade que aquelas representadas em obras de ficção. No final das contas, contudo, o sucesso da série cria no imaginário popular um cenário perfeito para o surgimento de narrativas alarmistas por parte da grande mídia. Tudo isso financiado, em muitos casos, pelo próprio Estado. Com um pouco de criatividade, é possível montar todo um discurso alarmista, misturando aquecimento global com o perigo de novas infecções altamente perigosas. Quiçá você vai se transformar num zumbi. Pense, por exemplo, que casos de fungos que tornam suas vítimas zumbis são bastante conhecidas por muita gente, é um fato estabelecido na ciência. Essas vítimas, porém, tipicamente são insetos, formigas e aranhas tipicamente. Ao infectar seu hospedeiro, o fungo começa a se proliferar no organismo do inseto, se alimentando de sua massa muscular. No início da infecção, o inseto mantém seus hábitos normais, porém, depois de um tempo, parte do fungo se desloca para o cérebro do hospedeiro, em algo que resulta em alteração de seu comportamento natural. Após consumir a maior parte do corpo de sua vítima, o fungo direciona o hospedeiro, começa a controlar o inseto. O fungo utiliza o cadáver como substrato para a emissão de esporos, que irão infectar novos insetos, perpetuando esse ciclo de zumbificação de organismos para garantir a sua própria sobrevivência. E como o fungo consegue controlar o inseto para fazer ele ir onde ele quer?
Bom, você sabe, fungos são especialistas em gerar substâncias que alteram a sua mente. Muitas das substâncias psicotrópicas usadas inclusive por seres humanos têm sua origem em fungos, como o LSD. Isso altera a sua percepção do mundo e pode fazer você seguir alguém que está administrando essa droga para você. Será então que o fungo causador da febre do Vale está empurrando a humanidade para um cenário como aquele visto na série The Last of Us? Será que estamos caminhando para um apocalipse zumbi? Bem, o caso dos fungos que infectam outros seres realmente parece um roteiro de filme de ficção científica. Mas esse tipo de fenômeno é observado apenas em pequenos insetos. Organismos maiores possuem um sistema nervoso muito mais complexo, o que torna mais difícil o controle desses organismos por algum parasita. Além disso, no caso do Cordyceps, que é o gênero de fungo que infecta essas aranhas e formigas, ele não funciona em temperaturas muito altas, então a temperatura do corpo humano é capaz de matar sozinha esse vírus. Não haveria a possibilidade dessa infecção em humanos, pelo menos por hora. No caso de seres humanos, então, a coisa é ainda mais improvável. Não existe hoje qualquer infecção que seja capaz de alterar drasticamente o comportamento de um ser humano, transformando num indivíduo sem autonomia e sem controle de suas próprias vontades, ou seja, transformando num zumbi. Contudo, o fato é que o nosso comportamento é sim alterado por diversas infecções, ainda que num grau muito menor. Quando estamos gripados, por exemplo, ficamos mais lentos, sentimos mais frio do que o normal, o que nos obriga, em alguns casos, a vestir roupas de frio, mesmo quando o clima não está necessariamente tão frio assim. De qualquer forma, isso não chega nem perto do que acontece com os insetos infectados pelos fungos do gênero Cordyceps. Além do que, números são constantemente manipulados para reforçar uma narrativa ou uma ideologia. Aqui mesmo, nesse vídeo, nós recorremos a esse truque. Logo no início do vídeo, nós afirmamos que houve um aumento de 2000% no caso de febre do Vale nos últimos 20 anos. Esse é um número real, mas que pode induzir ao erro. Afinal de contas, qualquer um poderia imaginar que agora, com um aumento de 2000%, temos centenas de milhares, talvez milhões de novos casos, quando na verdade o número total de casos documentados em 2019 foi de apenas 20 mil. Esse salto no número de infecções pode ser explicado, por exemplo, por diagnósticos mais precisos. A própria taxa de mortalidade da doença pode estar superestimada, uma vez que os sintomas típicos da infecção são semelhantes aos da gripe comum, o que significa que muita gente se infectou pelo fungo, nem se deu conta disso, a coisa passou tal como uma gripe normal e então não entrou na estatística. Mas isso não iria colaborar com a narrativa, não é mesmo? Ainda assim, podemos fazer um paralelo entre essa história de infecção por fungos e controle mental de hospedeiros com a propaganda estatal e a forma como grande parte da população aceita se sujeitar à manipulação pelo Estado. A maioria dos indivíduos não é capaz de questionar as ditas verdades propagadas pelo Estado e divulgadas por meio de um sistema de propaganda que consome fortunas para financiar jornais, revistas, emissoras de TV e até alguns influenciadores digitais. Ao invés disso, as pessoas preferem aceitar bovinamente essas verdades estatais, por mais contraditórias e ilógicas que sejam. O Estado penetra na mente das pessoas e começa a corroer sua liberdade de pensamento por dentro. Toda a autonomia mental do indivíduo vai dando lugar ao discurso estatal, e o cérebro desse sujeito vai se transformando numa mera caixa de ressonância da verdade fabricada pelo Estado. Assim como acontece com as formigas zumbis, as pessoas que se deixam infectar pelo fungo estatal começam a perder sua própria autonomia, vivendo apenas para servir aos interesses dos governantes, virando zumbis em vida, cuja única finalidade é propagar ainda mais o viés estatal, tal como nos esporos que brotam da cabeça das formigas infectadas com o objetivo de infectar ainda mais pessoas, e da mesma forma como os zumbis em The Last of Us tentam morder outras pessoas para infectar. O Estado também age da mesma forma em empresas e organizações em geral. Essas entidades vão sendo infiltradas ao longo do tempo por agentes alinhados ao interesse do establishment, principalmente os sujeitos com pensamento progressista e esquerdista, que passam a alinhar o funcionamento dessas instituições antes direcionados para seus próprios interesses privados com os interesses do Estado. Aos poucos, o corpo de funcionários vai sendo substituído por indivíduos que parasitam a organização
população em favor do Estado, até que todo o organismo seja tomado por essa gente. Tal como a formiga que é parasitada pelos fungos, em muitos casos, as organizações são destruídas por dentro ou perdem totalmente sua característica inicial para se tornar apenas um meio de propagação de discurso estatal. Universidades, entidades religiosas, ONGs, sindicatos, todas essas organizações foram, em algum momento da história, infectadas pelo fungo estatal e os agentes estatais começaram a proliferar em seu interior, transformando-as em algo totalmente diferente. Essas entidades se tornaram formigas zumbis, que agora mordem uma folha às custas da própria vida apenas para satisfazer a necessidade estatal de fortalecer seu discurso de controle social. Assim que a humanidade descobre uma forma de superar uma doença que antes causava dor e morte para inúmeros indivíduos, o Estado trata logo de ventilar o inevitável surgimento de uma nova praga, que será ainda pior que a praga anterior. Isso faz parte do jogo estatal de manipulação e controle das massas. Como o ser humano tipicamente tem medo da morte, é justamente aí que o Estado irá agir, propondo, com uma frequência bastante regular, um novo inimigo que colocará em risco a sobrevivência da humanidade. Vírus, fungos, bactérias, aquecimento global, mudanças climáticas, buraco na camada de ozônio, enfim, os nomes mudam, mas o objetivo é sempre o mesmo: controlar as massas por meio do medo. Dentre todos os riscos que a humanidade corre, nenhum deles é maior do que a ação estatal. Ninguém tirou tantas vidas humanas, ninguém causou tantas catástrofes quanto o próprio Estado. Ainda assim, esse ente afirma para todos que estiverem dispostos a ouvir que ele é o responsável por conservar nossa vida e nossa segurança. O fungo que nos infecta e que tenta controlar nossas mentes é justamente quem diz ser o responsável por conservar a nossa saúde. Portanto, procure lutar contra essa doença. Não permita que ela tome conta de sua vida e da sua consciência, porque se você deixar se levar pela propaganda estatal, meu amigo, não haverá o que fazer. Você já é um zumbi. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber, narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!